Olá, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de hoje, conteúdo de geografia, na página 185, tá? Nós vamos falar a respeito da contribuição dos povos que colonizaram o Brasil, né? Diferentes culturas no Brasil. Os costumes e as tradições que os diferentes povos trouxeram para o Brasil enriqueceram a nossa história e a nossa cultura, como as construções, as formas de cultivo da terra, as profissões, os hábitos religiosos e a maneira de organizar o espaço. Em alguns estados no Brasil, pode-se perceber certas influências de forma bem clara. Observe as fotos e relate as características encontradas. Aqui nessa primeira figura, nessa primeira foto que nós temos aqui, é uma casa, tá? Em Chaimel, é o estilo da casa que ela foi construída, que é uma marca alemã, tá? Esse tipo de casa ela é comum na Alemanha. Aqui no Brasil, a colonização alemã ela foi muito forte ali no sul, né? Santa Catarina, Blumenau. Aqui é fachada de uma casa em Paraty, né, onde a gente pode observar os azulejos, que são de origem portuguesa, tá? É uma característica bem forte de Portugal, os azulejos. Aqui, na minha imagem aqui, eu não consigo observar muito bem aqui, tá? Porque tá pequenininho, eu espero que o de vocês esteja melhor. No Paraná, em Foz do Iguaçu, é uma mesquita, né? É um templo muçulmano. E aqui é uma perspectiva da planta da cidade do Rio de Janeiro, como eles gostariam que a cidade fosse, né? A gente sabe que não foi bem assim. Explore as características das imagens a partir da leitura das legendas. Relate suas origens. Depois procure na internet mais características dos seus países que influenciaram nessa construção do Brasil. Aqui, pessoal, é só um bate-papo, não precisa fazer um... Se quiser fazer um registro, pode fazer no caderno, tá? Mas não é obrigatório. É mais para conhecimento pessoal. Na página 186, existem várias formas de identificarmos a cultura de determinado lugar. Pode ser pela língua falada, pelas vestimentas, pelas festas, pelas músicas e também pela comida. Certos tipos de comida e modos de preparo são únicos. Cada povo tem seu próprio modo de cozinhar. Há pratos feitos no Brasil, por exemplo, que são pouco conhecidos em outras partes do mundo. E mesmo entre nós brasileiros, ainda há muito a aprender. Um prato típico do Brasil é o arroz com feijão. Essa combinação não existe somente em nosso país, mas é normalmente associada à cultura brasileira. Pessoal, aqui é interessante, porque assim, toda vez que a gente fala relaciona comida a cultura do país, muitas crianças já se lembram da China, da comida típica da China, tá? Porque lá eles comem cachorro, eles comem escorpião, comem grilo, comem isso, comem aquilo. Comem. Mas é importante a gente lembrar as crianças agora que o nosso objetivo não é dizer o que é certo ou o que é errado, tá? A gente não tá aqui para julgar, mas sim explicar, expor a cultura de cada país. Por que que a China come esse tipo de comida? Porque eles querem? Hoje em dia eu acredito que seja, né? Mas de onde veio essa cultura deles comerem essas comidas tão diferentes, né? Tão exótico. A gente pode pesquisar com as crianças, entendeu? Falar para eles, olha, a China é um país muito populoso, eles não têm uma área para plantio tão grande como o Brasil tem. Eles passaram por períodos de guerra muito grande, então o alimento era escasso, era muita gente para pouco alimento. Então eles tinham que se alimentar do que eles tinham na mão. E o que eles tinham? Era escorpião? Se dava para comer escorpião,
se fosse alimentar, rico em vitamina, proteína, que fosse o escorpião. Eles tinham que se manter vivo, né? Então, vamos deixar claro para as crianças o porquê disso. Por exemplo, na Índia, não se come carne bovina, porque a vaca, para eles, é um animal sagrado. Isso vem da cultura da religião deles, o hindu, que acredita que a vaca seja um animal sagrado. Então, é cultura, tá? Eles não comem carne de vaca, mas eles exportam búfalo, que é um primo da vaca. Então, assim, é muito complexo, mas a gente precisa deixar claro para as crianças o que é essa cultura, tá? Certeza que vai ter muita criança que vai falar da China aqui, nessa questão de alimentação, tá? Aqui é um prato de arroz com feijão, faz parte da dieta básica da maioria dos brasileiros. Aí aqui vem algumas perguntas pessoais, tá? Você gosta de comer arroz com feijão? Se você não gosta desse prato, escreva a sua comida favorita. Quais acompanhamentos você gosta de comer nas suas refeições? Aí a criança vai anotar aqui, certo? Na página 203... Mentira, gente, falei página errada. Página 187. 213 na minha apostila, perdão. Na página 187, nós vamos ter um apanhado geral do capítulo, tá? Hora de organizar. A cultura pode ser analisada por diferentes objetos. Por exemplo, nós podemos analisar uma cultura através da arquitetura, o artesanato, vestimenta, que são as roupas, a comida, as festas típicas, né? No Brasil, o nosso país é um país continental, de tamanho continental. Então, não tem como a gente falar assim, uma comida típica do Brasil. São diversas comidas típicas, né? Uma festa típica não tem. São regiões, é tudo muito regional, né? Aqui no caso de Franca, a gente consegue misturar um pouco de Minas e um pouco de São Paulo, pela proximidade com o estado de Minas, né? Com isso, podemos compreender aspectos como o processo de ocupação, presença de imigrantes e características do clima. Isso aqui a gente consegue observar melhor, eu acho, mas na região sul, né, que fica mais evidente. Por exemplo, presença dos imigrantes. Em Blumenau, vamos falar de lá de Blumenau. Quem colonizou Blumenau? A Alemanha. Então, a gente consegue observar lá a característica alemã, que foi o processo de ocupação, né? Quem ocupou foram os alemães. As características do clima, é um clima mais frio, né? E a gente consegue observar as roupas que eles usam, as festas típicas dele, já tem a roupa, né? O alimento, eles têm a bebida muito forte lá, a cerveja, que veio da Alemanha. Então, assim, alguns estados são mais fortes, né? Essa característica, ela consegue ser um pouco mais forte. Quais dos itens abaixo podem identificar diferentes culturas? Aí nós vamos perguntando para as crianças. A comida pode falar alguma coisa a respeito da cultura? Sim, né? A vestimenta, que é a roupa, peso de uma pessoa? Não, né? Então, as crianças vão analisar aqui um por um para ver se algum desses itens pode identificar algum tipo de cultura. Número 2. Faça uma pesquisa e descubra o país que venceu por último o Campeonato Mundial de Futebol. Aqui, pessoal, na minha apostila veio errado, tá? Porque ainda não tinha sido atualizada, mas eu fiz uma pesquisa aqui. França, né? Os meninos com certeza vão saber disso. Um prato típico desse país. Vocês podem estar fazendo a pesquisa com as crianças, tá? Não tem que ser a resposta que eu coloquei aqui, não. Eu coloquei aqui croissant, petit gâteau, cassoulet. Uma cidade brasileira com fortes traços culturais desse país. Pesquisem com as crianças, tá? Aqui na minha pesquisa eu encontrei São Luís do Maranhão. Só que eles foram colonizados
pela França, porém os portugueses expulsaram os franceses de lá. Então, assim, eu não encontrei uma cidade específica que tenha traços específicos da cultura francesa. Na verdade, por exemplo, a França ela é mundialmente famosa pela sua culinária. Então, a culinária francesa a gente tem em todos os lugares, né? Aqui em Franca a gente encontra restaurantes servindo aí um petit gâteau, um croissant. Você vai num barzinho, tem um cassoulet. Então, assim, a cultura francesa tá espalhada, na verdade, pelo país todo, certo? Na página 188, abaixo temos o mapa do Brasil com a divisão entre os estados brasileiros. Com a ajuda de um atlas geográfico, identifique e pinte de vermelho o estado em que você mora e realize as atividades a seguir. A. Escreva o nome do estado em que você mora. Então, as crianças vão pintar somente o estado de São Paulo, certo? Cite uma comida típica do estado em que você mora. É uma outra dúvida também, né? Porque São Paulo é rico em culinária. A gente come de tudo. Típico, eu encontrei o sanduíche de mortadela, virada paulista, né? E pizza. A pizza que a gente come, ela não é a mesma, por exemplo, que é feita na Itália. Na Itália é massa, molho de tomate e queijo. Aqui a gente já colocou tudo quanto é tipo de recheio. Tem pizza de Doritos, pizza de frango com o estrogonofe. Então a gente já colocou tudo quanto é tipo de recheio nas pizzas. E o virada paulista, né? Arroz, feijão, ovo, banana, que é bisteca e linguiça. Então, vai de pesquisa, cada um é pessoal, tá? Cite uma festa típica desse estado. Novamente, a gente é um estado que tem de tudo. Tem festa de peão, festa de Nossa Senhora Quirupita, que aqui a Quirupita e a San Genaro já vem o quê? Da cultura italiana, da influência italiana, né? Festa junina, quermesses. E aqui, festa junina e quermesse, a gente encontra em outros estados também, né? Tem em Minas, tem no Nordeste. Então, assim, não é exclusivo do nosso estado. Escreva uma frase sobre o estado em que você mora. Também resposta pessoal. Na verdade, aqui tudo é pessoal, tá? Aqui eu só coloquei para sugestão de resposta. A nossa aula nós encerramos aqui na página 188. Eu queria aproveitar um pouquinho para falar que história também não tem vídeo, como o de português não teve. História também não tem vídeo, porque nós já encerramos o capítulo 3, tá ok? Tem só atividade extra lá no arquivo. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Até breve.